Um perdedor patético e inútil reencarna com todos seus poderes mágicos no nível divino. Um homem comum abre os seus olhos, porém ele parece estar em grande agonia enquanto lágrimas caem de seus olhos, e ele então olha em volta e vê pessoas zombando e rindo dele, e então um príncipe decide lhe dar um presente de despedida antes que ele tire sua vida. E ele também pede ao plebeu para atacar ele com sua magia, e o homem tenta desesperadamente atacar o príncipe, e então ele levanta os braços para disparar uma chama poderosa contra o príncipe, mas ele só consegue controlar uma chama fraca que dificilmente causa danos ao príncipe. E então todos zombam de sua magia inútil e o príncipe não consegue acreditar que exista um plebeu assim tão fraco, e ele está desapontado porque isso foi tudo o que um plebeu conseguiu fazer. Fala aí, mano, beleza? Tô aqui só pra anunciar meu novo canal. O primeiro link na descrição, se inscreve lá, pessoal, pra vocês me darem uma força. Tamo junto, fiquem com o vídeo. E ele então reproduz as palavras de um grande sábio chamado William Bordeaux, que disse que as coisas mais importantes para um mago são a linhagem, o talento e a inteligência. Porém ele diz ao plebeu para não ter uma ideia errada, porque o esforço é um pré-requisito mais amplo e nenhuma quantidade dele pode compensar a falta de talento. E então ele começa a preparar seu ataque enquanto diz ao plebeu que a magia nunca sorrirá para alguém tão insignificante quanto ele. E então ele libera sua magia de chama no plebeu, que é imediatamente consumido por ela, e então ele grita em agonia enquanto as chamas transformam ele em cinzas, e então ele imediatamente começa a sorrir admirando a incrível magia da nobreza, e ele então percebe o poder por trás da magia que um nobre exerce, e ele não pode deixar de admirar sua beleza por sua perspectiva mágica. Pois ele gostaria de ter aprendido mais sobre magia e dominá-la enquanto estava vivo, mas então com seu último suspiro ele apenas reza por outra chance de experimentar a emoção de poder fazer magia, e então de repente ele acorda e se vê cercado por empregadas segurando brinquedos, e então ele se pergunta quem eles são e onde ele está. E então ele pensa que eles são inimigos gigantes e por isso ele decide se proteger deles. Então ele tenta lançar um feitiço de fogo para se defender, porém ele percebe que suas mãos são muito pequenas, e então ele acidentalmente lança um feitiço de fogo que explode todo o telhado do castelo enquanto fogos de artifício explodem marcando seu nascimento. E então um carteiro percorre todo o reino anunciando o nascimento do sétimo príncipe do reino Salomão, e enquanto ele compartilha posteres disso, todos do reino estão felizes em testemunhar um dia tão grande. E enquanto isso as empregadas do castelo ficam impressionadas com o desastre causado pelo bebê recém-nascido, e o bebê sorri atrevidamente orgulhoso de seu trabalho manual na destruição do castelo. E então alguns anos depois as pessoas do reino continuam suas atividades normais enquanto algumas empregadas procuram o príncipe no castelo, e elas então procuram numa parte do castelo e não conseguem encontrar ele, e então elas decidem mover a busca para outra parte do castelo. E o príncipe então sai do esconderijo dele depois que elas saem, e ele está prestes a fugir do castelo quando é cumprimentado por dois homens. E o príncipe Lloyd então para e manda os dois homens não falarem para que as empregadas não escutem chamando pelo seu nome, e ele também diz ao homem para negar ter visto ele, e o homem concorda em manter seu segredo, mas ele pergunta a Lloyd se ele gostaria de acompanhá-los enquanto eles vão caçar, porém Lloyd deixa ele falando sozinho. E então quando o homem percebe que Lloyd está tentando fugir ele chama por ele, mas no entanto Lloyd não responde, e o homem então fica desapontado porque o príncipe fugiu novamente, porém seu amigo o informa que Lloyd é o sétimo príncipe, o que tira ele da disputa pela coroa. Então ele não entende por que o homem está se esforçando tanto para ganhar pontos com Lloyd. Porém o homem então lembra ao amigo que o príncipe começou a falar logo após de seu nascimento, leu livros de feitiços em vez de livros infantis ilustrados, e que também recusou o leite materno como qualquer cavalheiro faria. Então ele diz ao amigo que acha que o príncipe é uma reencarnação do grande sábio William Bordeaux, mas no entanto seu amigo lhe diz que é ridículo pensar que o príncipe é a reencarnação do grande sábio. Mas o príncipe então desce correndo as escadas do castelo, e ele confirma que o homem está certo sobre ele ser uma reencarnação, e então ele se lembra que era um plebeu em sua vida passada, porém ele não sabe porque suas memórias ainda estão intactas. Mas então enquanto as empregadas procuram ele no castelo, ele se pergunta por que ele renasceu como alguém tão privilegiado, sendo o sétimo filho de uma família real. E embora ele tenha nascido na realeza, ele não planeja conseguir grandes títulos ou glória, pois ele decidiu seguir as ambições de sua vida anterior e dessa maneira descobrir quantas magias incríveis podem ser descobertas dentro do palácio, e ele então entra na biblioteca real e fica muito animado para analisar todos os livros mágicos que estão nas prateleiras. E ele então fica impressionado com o acervo da biblioteca porque ela superou o da Academia de Magia em sua vida anterior. Então ele pega um livro da estante e abre ele, mas no entanto alguém aparece imediatamente atrás dele, e Sylph então tira o livro de suas mãos muito irritada ao encontrá-lo depois que ele fugiu das empregadas.
E eles então praticam esgrima e Lloyd consegue se defender dela por um tempo, mas no entanto ela eventualmente empurra ele para trás, e então ele diz a ela que ele não tem chance de chegar ao trono já que é o sétimo e que portanto ele não precisa de instruções de espada. Mas no entanto Silfa diz a ele que a vida é muito mais do que a sucessão do trono e então ela o lembra que ele deve estar familiarizado com o manejo de uma espada como membro da família real. E que também o propósito de sua vida é torná-lo um especialista da espada depois que ela foi encarregada de sua educação há 3 anos atrás, e Lloyd então percebe que Silfa não deixará ele parar de treinar a menos que ele mostre que está bom nisso, então eles decidem retomar a prática da espada e Silfa então percebe que Lloyd está ficando mais forte a cada dia que passa. Mas Lloyd no entanto não se deixa levar com o elogio dela porque ele sabe que ela está se contendo, mas ele também está usando secretamente uma magia do tipo de controle para traçar os movimentos de Silfa e então ela está lutando contra uma imagem espelhada de si mesma, então ele está basicamente trapaceando para perder a prática e então poder voltar aos livros. E eles então continuam lutando porém Silfa ainda consegue pressionar ele, e então Lloyd percebe que embora Silfa ainda o supere em força de braço, resistência e altura, e que embora ele também pudesse copiar suas técnicas ele ainda estaria em desvantagem contra ela, o que fará ele sempre perder. Então ele decide experimentar a trapacear para compensar suas desvantagens contra ela, e então ele usa magia para aumentar o comprimento da espada e também sua força física, e ele também usa levitação para compensar a diferença de altura, e então ele ataca Silfa novamente mas dessa vez ele consegue acompanhar ela. E ele está confiante de que será capaz de vencer com seus aprimoramentos mágicos, e então eles continuam a praticar com a espada porém Lloyd decide usar seu trunfo na manga para fazer um movimento inesperado, e ele então libera seu traçado mágico que reflete os movimentos de Silfa e então ele tenta atacar ela por trás. E então Silfa parece muito surpresa e Lloyd está feliz por ele finalmente poder voltar ao seu livro, mas então Silfa bloqueia seu ataque, e então ela pergunta se ele estava trapaceando, o que pega ele de surpresa e ela também consegue arrancar a espada de suas mãos, e ela fica surpresa por ele pensar que ela não notaria seus esquemas de trapace e ela diz que ele é muito talentoso por tentar compensar suas desvantagens. E ela está muito surpresa por ele ter sido capaz de usar 2 feitiços ao mesmo tempo que a maioria dos magos da corte não consegue, então ela diz a ele para não apressar seu crescimento mas sim crescer em seu próprio ritmo. E Lloyd então percebe que ela não percebeu seu aprimoramento físico e também seu feitiço de controle porque na verdade ele estava usando 4 feitiços ao mesmo tempo. Então ele decide esconder essa informação dela para que ela não suspeite dele, e Silfa então leva ele ao banheiro das empregadas porém Lloyd protesta dizendo que ele pode tomar banho sozinho, porém Silfa não quer perder ele de vista porque ela só encontrará ele debaixo de uma pilha de livros. E Lloyd então fica desapontado por ele não conseguir ler seu livro, mas as outras empregadas então dizem que o demônio da biblioteca irá devorar ele se ele continuar teimoso, e Lloyd então fica surpreso por haver um demônio na biblioteca proibida, e as empregadas então contam a história do demônio chamado Grimoire que também quase destruiu o reino há muito tempo atrás. E elas dizem que foram necessários vários sábios para selar o demônio em um livro, mas Silfa acha que essa história é um conto de fadas porque ela não consegue acreditar que há um livro na biblioteca subterrânea do castelo onde um monstro está selado, e Silfa não acha que Lloyd ficará assustado com essa tal história porém ela fica surpresa ao ver ele se tremendo. E as empregadas então se oferecem para dormir com ele a noite toda mas no entanto Silfa diz que ela é a única que pode desempenhar esse papel, e então uma grande discussão começa entre as empregadas e Lloyd aproveita essa oportunidade para poder fugir, e a ideia de ter uma biblioteca subterrânea proibida no castelo faz seus olhos brilharem com muitas expectativas. E Lloyd então vai para o subsolo e usa um feitiço de ocultação para poder passar pelos guardas que protegem a entrada, e os guardas discutem sobre a autenticidade da história por trás da biblioteca enquanto Lloyd passa furtivamente por eles, pois eles estão convencidos de que ninguém será capaz de passar furtivamente por eles e quebrar o selo lançado pelos 10 magos mais poderosos que o reino já viu. Mas Lloyd então chega até a barreira e quebra o selo facilmente, e então ele entra na biblioteca e não consegue acreditar que nunca soube que existia uma seção de livros assim tão emocionante no subsolo, então ele anda pela biblioteca verificando todos os livros e então se lembra de colocar a barreira de volta quando ele estiver saindo. E ele então se acomoda com um livro quando outro livro de repente começa a levitar, o que surpreende bastante Lloyd. E um demônio então emerge do livro e ele diz a Lloyd que está muito impressionado por ele ter conseguido quebrar o selo, e Lloyd então pergunta quem é o demônio e o demônio se apresenta como Grimoire e então Lloyd descobre que ele é o demônio do livro proibido, e Lloyd então se apresenta para Grimoire e Grimoire tenta convencer Lloyd a libertá-lo.
E então ele diz a Lloyd que seu selo já está degradado e que ele eventualmente estará livre, e então ele se oferece para dar a Lloyd tanto ouro quanto ele quiser se ele o libertar, porém Lloyd não fica impressionado com a magia de criação do demônio, e ele está desapontado que Grimoire acabou de transformar um pouco de pó em ouro e então ele transforma o ouro em pó facilmente, o que surpreende bastante Grimoire. E Lloyd então diz que planeja refazer seu selo porque ele não quer que um demônio destrua seus planos de aprender a magia do reino, e Grimoire tenta convencê-lo de que ele não tem problemas com a humanidade porque os sábios que selaram ele já morreram há muito tempo, porém Lloyd não acredita nele, e Grimoire fica desesperado e então ele se oferece para ensinar a Lloyd um pouco de magia antiga que se perdeu há muito tempo atrás. E isso desperta o interesse de Lloyd e Grimoire diz que vai ensiná-lo porque ele pode ver que ele tem muito talento para a magia, e Lloyd então se lembra das palavras do príncipe que disse que a magia nunca sorriria para ele porque ele é um plebeu, porém agora ele está convencido de que tem um corpo muito mais privilegiado em magia do que um mero plebeu, então ele decide liberar o selo do demônio e o demônio não consegue acreditar na sua sorte. E Lloyd então está ansioso para os ensinamentos do demônio e o demônio decide manter sua palavra, e então ele imediatamente atinge Lloyd com uma antiga magia de chama e ele decide seguir em frente com sua fuga pensando que ele derrotou Lloyd, mas ele fica surpreso ao ver Lloyd são e salvo porque ele usou uma barreira para se proteger disso e Lloyd então fica intrigado com o feitiço lançado pelo demônio e pede ao demônio que lhe mostre mais disso. E o demônio fica muito irritado com isso e então atinge Lloyd com feitiços mágicos antigos mais poderosos, mas nenhum deles consegue penetrar a barreira de Lloyd, e então o demônio fica perplexo com isso e se pergunta do que é feita a barreira de Lloyd, e Lloyd fica tão fascinado por essa magia que ele decide experimentar ela por si mesmo e então ele pega os restos dela em sua barreira e segura ela no dedo para observar toda a sua composição. E então ele aguarda com entusiasmo o que mais Grimoire poderá lhe oferecer quando de repente Grimoire cria uma segunda boca e começa a encantar, e Lloyd então percebe seu duplo encantamento para liberar um antigo feitiço devastador, e Lloyd analisa o feitiço de dentro de sua barreira, porém Grimoire não consegue acreditar que Lloyd ainda está vivo depois de receber o seu feitiço mais poderoso. E Grimoire então decide colocar o rabo entre as pernas e correr para poder salvar sua vida, mas ele é impedido por uma barreira, e Lloyd então informa que ele colocou barreira em tudo, mas Grimoire fica magoado porque Lloyd pensou que ele estava tentando fugir, e ele diz a Grimoire que apenas colocou as barreiras como medida preventiva e Grimoire fica farto de Lloyd e então ele decide acabar com ele, mas Lloyd diz que agora ele já conhece seu feitiço. E Lloyd então decide testar a magia defensiva de Grimoire e lança um enorme feitiço e Grimoire não consegue acreditar que Lloyd tenha um reservatório de mana tão grande, então ele tenta se esquivar do feitiço de fogo, mas inevitavelmente ele fica totalmente queimado. E então Lloyd pergunta por que Grimoire não foi capaz de evitar seu ataque e Grimoire não consegue acreditar que ele é tão arrogante. Mas Lloyd então decide reparar os danos na biblioteca e Grimoire fica pasmo porque ele foi capaz de restaurar toda a sala com muita perfeição, então ele decide tratar Lloyd com respeito já que ele é muito incrível, e Lloyd sabe que os demônios não podem ser eliminados com magia, então ele decide testar os limites de Grimoire, mas Grimoire se afasta dele com muito pavor. E então ele decide se render e promete toda a sua lealdade a Lloyd e então ele pede para servir como familiar de Lloyd, e Lloyd concorda imediatamente, mas Grimoire sente que Lloyd vê ele como um rato de laboratório e Lloyd então diz que ele chama a atenção demais assim, e então pede que ele se transforme em algo menor e Grimoire se transforma em um pequeno demônio fofo com o objetivo de puxar saco de Lloyd para que ele possa derrubá-lo de surpresa. E Lloyd então convida ele para se esconder em seu casaco e Grimoire não consegue acreditar que Lloyd é tão estúpido a ponto de deixá-lo ficar assim íntimo, e então ele decide aproveitar essa oportunidade para se unir a Lloyd e assumir o controle de seu corpo, mas assim que ele toca Lloyd ele fica surpreso com o quão densa é a mana de Lloyd. Então ele decide ser obediente ao Lloyd, porque ele não consegue se imaginar assumindo o controle dele, e Lloyd aproveita essa oportunidade para ler todos os livros da Biblioteca Proibida. Mas então Albert está se vestindo para o dia e ele segue para a biblioteca com os empregados se curvando diante dele, e Lloyd está lendo alguns livros na biblioteca com um Grimoire lhe fazendo companhia quando Albert chega na porta de repente, e Grimoire então alerta Lloyd sobre a presença de Albert quando ele abre a porta e Lloyd diz a ele para se esconder imediatamente. E Albert então entra na sala e Lloyd fica tão animado ao vê-lo que ele levanta a cabeça muito rápido que faz o livro em sua cabeça voar para as mãos de Albert, e Lloyd sempre observa, com entusiasmo enquanto Albert se prepara para praticar no campo de treino, e então ele usa sua magia de fogo para derrubar um alvo e consegue surpreender todos os espectadores.
E Lloyd então aplaude seu esforço enquanto Grimoire não consegue acreditar que ele conseguiu testemunhar o segundo príncipe do reino Salomon em ação, e Lloyd então informa que Albert é tão inteligente e fisicamente capaz que as pessoas se referem a ele como o próximo rei em potencial, o que lhe dá autoridade para acessar várias instalações no castelo, e Lloyd fica sempre muito feliz quando Albert o convida para acompanhá-lo porque essa é a única vez que ele tem permissão para usar sua magia. E Lloyd então sai do banco e Albert o informa que agora é sua vez de tentar algo no campo de treinamento, então Lloyd caminha até a linha, mas no entanto ele percebe que não deveria parecer tão impressionante para que as pessoas não pensem que ele está na disputa pelo trono, pois tudo o que ele quer fazer é estudar magia sem chamar a atenção de ninguém para ele. Então ele decide fazer sua bola de fogo atingir todos os alvos em vez de acertá-los diretamente, mas Grimoire diz a ele que as pessoas perceberão que isso é mais difícil de acertar, e Lloyd então decide seguir sua ideia e faz suas bolas de fogo apenas passar de raspão nos alvos, e então todos aplaudem seu esforço, mas no entanto um deles o provoca por ele só conseguir acertar o alvo de raspão. E Grimoire fica bem irritado com isso porque ele sabe que é mais difícil fazer as bolas de fogo passar de raspão no alvo, mas enquanto isso Lloyd está pensando nos prós e os contras de sua técnica, e então Grimoire percebe que ele está viciado em conhecimento por magia, e Albert então decide fazer uma pausa e ele deixa Lloyd no campo de treinamento para ele brincar um pouco. E com isso os servos seguem Albert, o que deixa Lloyd encantado por agora ter todo esse espaço só para ele, e ele então decide experimentar todas as ideias que ele tem segurado, e Grimoire apenas se pergunta o que ele vai tentar, e Lloyd diz que ele vai tentar fazer seu encantamento duplo, e Grimoire então tenta detê-lo porque apenas os demônios podem fazer o truque do encantamento duplo, já que eles têm duas bocas. Mas no entanto Lloyd decide absorver Grimoire em sua mão e ele fica surpreso que isso funcionou, mas Grimoire não se sente confortável se assimilando com o corpo de Lloyd, mas Lloyd então decide tentar se sincronizar com ele para que eles possam lançar um feitiço de fogo avançado. E Lloyd pergunta se Grimoire pode lançá-lo, e Grimoire o lembra que feitiços avançados são brincadeira de criança para ele porque ele é um demônio. E Lloyd então percebe que ele será mesmo capaz de lançá-lo, e então eles começam a lançá-lo juntos, mas no entanto eles maldizem o encantamento completo e Grimoire já começa a ficar doente, e Lloyd então pergunta o que há de errado com ele, e Grimoire diz que ele deveria ser o único a questionar suas ações, e então ele pergunta qual encantamento Lloyd estava dizendo, e Lloyd diz a ele que era uma pilha de feitiços. E a pilha de feitiços é uma forma de abreviar feitiços que exigem encantamentos para reduzir o tempo de lançamento, e então ele explica para Grimoire que ele estava tentando lançar 100 feitiços de uma vez usando essa metodologia, e Grimoire fica bastante surpreso com isso porque a pilha de feitiços não funciona dessa maneira, e então ele lembra a Lloyd que uma única pilha de feitiços só pode conter no máximo 3 feitiços de uma vez. E Lloyd fica bem chateado com isso porque levaria uma eternidade para lançar o encantamento do feitiço que ele deseja, então Lloyd decide assumir o controle da boca de Grimoire em sua mão e ele também tenta assumir sua própria boca para ter certeza de que ele possa falar nas duas bocas ao mesmo tempo. E então Grimoire pergunta se ele está prestes a recitar 2 encantamentos de feitiços avançados ao mesmo tempo, mas Lloyd o cala porque ele precisa de sua boca. E então ele começa a lançar o encantamento enquanto Grimoire se pergunta como ele é capaz de lançar 2 feitiços avançados diferentes ao mesmo tempo, e então ele percebe que Lloyd está juntando 2 formas de magia e ele fica impressionado com o aumento de mana de Lloyd, e Grimoire ainda continua observando Lloyd enquanto ele faz o encantamento duplo, mas ele percebe que o feitiço será poderoso demais para ser apontado para qualquer coisa e muito menos para um alvo. E Lloyd então termina de lançar o encantamento e um feixe de luz poderoso é lançado para cima, e o feixe de luz é tão poderoso que até mesmo chama a atenção de todos no reino, mas então os empregados do príncipe Albert se perguntam por que ele dá tanta atenção para Lloyd, e Albert então percebe que eles não têm olhos para um talento, pois ele diz a eles que Lloyd fez sua bola de fogo passar de raspão em todos os alvos da mesma maneira intencionalmente, o que o torna um gênio da magia, e ele também diz a eles que Lloyd pode se tornar um grande sábio um dia, o que o tornará um recurso vital para o seu futuro, e os empregados não ficam surpresos que ele queira um grande sábio ao seu serviço, já que ele pode ser o rei no futuro. Mas Albert então diz a eles que ele só quer se dar bem com seu irmão mais novo, e ele diz que agora seu irmão já deve ter derrubado todos os alvos na sala de treinamento, porém seu empregado diz que talvez ele esteja exagerando um pouco, e então ele olha pela janela e vê que o céu está muito escuro, e então ele se pergunta por que o sol já está se pondo ao meio-dia. E enquanto isso Grimoire está tremendo sem parar um momento na mão de Lloyd enquanto ele olha para o resultado do feitiço de Lloyd.
E ele está surpreso que seu feitiço tenha feito um buraco no céu para mudar o meio-dia pela noite, e Lloyd se maravilha com seu trabalho antes de perceber o que ele fez, então ele dissipa apressadamente seu feitiço para que o céu possa voltar ao normal. E Grimoire se pergunta do que Lloyd é feito enquanto Lloyd está feliz por ele ter conseguido reverter seu feitiço, e então no dia seguinte Grimoire pega os jornais diários e ele lê a história sobre a explosão no céu feita por Lloyd, e então ele informa Lloyd sobre essa história, mas no entanto outra história chama sua atenção. E então Lloyd conta a Grimoire sobre a história de um grupo de aventureiros de rank A limpando masmorras difíceis e também coletando tesouros, e ele fica encantado com o tesouro que os aventureiros conseguem e por isso ele decide ir para uma masmorra, e então ele começa a andar como um zumbi hipnotizado faminto enquanto Grimoire faz o possível para detê-lo sem sucesso. E Grimoire então diz a ele que todos no castelo vão pirar se ele desaparecer, porém Lloyd diz a ele que não há nada que um pouco de magia não possa resolver, e então ele mostra uma bolota para Grimoire e ele usa um feitiço da classe planta para formar uma réplica de si mesmo. E Grimoire fica impressionado com isso e porém Lloyd decide melhorar ainda mais ela e mostra para Grimoire o quão sofisticada é a sua réplica. E Grimoire está convencido de que Lloyd será capaz de escapar do castelo já que ele tem uma réplica incrível dele, mas então Lloyd diz a ele que o único problema de sua réplica é ela conseguir enganar Silpha, e ele então se lembra de quando ela lhe disse que ele cresceu 7 milímetros, o que surpreendeu ele e Grimoire também fica surpreso com o quão atenciosa ela é. E Lloyd diz que ele não será capaz de enganá-la com uma réplica igual a ele que dança como um pateta, então ele decide fazer Grimoire habitar sua réplica enquanto ele vai embora do castelo e então ele escapa com sucesso do castelo, e ele decide fazer uma chamada para Grimoire e por algum motivo sua chamada mágica requer um sinal de telefone, mas não vamos falar sobre isso. E então ele pergunta para Grimoire como estão as coisas dele e Grimoire diz que ele está fazendo o possível para representá-lo, mas as empregadas olham para Lloyd pela porta surpresas por ele estar prestando atenção em sua aparência pela primeira vez, e Grimoire percebe que a ideia de Lloyd de transferir a sua consciência para a réplica foi engenhosa. Mas Lloyd então diz a ele para tomar cuidado com Silpha enquanto diz para ele continuar fingindo ser ele, e Grimoire então verifica a réplica que ele está habitando e ele fica surpreso por ela também ter circulação de mana, mas então ele imediatamente tem uma grande ideia e percebe que agora ele pode fazer o que quiser já que Lloyd está fora de cena. E então ele sorri como um maníaco enquanto pensa em todas as coisas que ele pode fazer, mas Lloyd de repente chama por ele e diz que está contando com ele para fazer o seu melhor, e Grimoire então fica tão emocionado com isso que ele fica atordoado demais para poder falar e Lloyd chama por ele novamente e agora Grimoire diz que ele fará o seu melhor até que ele volte. E Lloyd então continua voando mas ele olha em volta e para. Pois embora ele tenha conseguido sair do castelo sem problemas, agora ele percebe que não tem ideia de onde encontrar uma masmorra, então ele fica levitando tentando pensar em seu próximo movimento quando de repente ele percebe algum movimento no chão, e uma garota basicamente está sendo perseguida por alguns orques então Grimoire informa que alguém está em perigo, mas no entanto a garota para de repente então ela se vira para enfrentar os orques e ela acaba com eles facilmente em segundos. E Lloyd então percebe que ela é uma artista marcial pelo seu estilo de batalha pois ele percebe sua técnica de respiração e ele fica impressionado com isso. Mas então a garota basicamente derrota todos os orques e ela diz a eles para tentarem a sorte novamente em mais 100 anos, e Lloyd então se lembra de um livro que falava sobre pessoas em países estrangeiros que canalizam sua energia interior chamada de Ki para criar técnicas incríveis, mas a garota percebe Lloyd se escondendo dela e chama por ele. Lloyd fica surpreso por ela ter conseguido notá-lo de tão longe e ele decide se encontrar com ela e perguntar sobre suas técnicas e as masmorras. Mas Grimoire diz a ele que a garota pode reconhecê-lo como o sétimo príncipe se ele sair para encontrar ela, e já que a garota não recebe uma resposta de Lloyd ela decide tomá-lo como seu inimigo, e então ela corre até ele para atacá-lo mas Lloyd muda rapidamente de aparência e então ela se aproxima de Lloyd e ele se apresenta como Robert, um aventureiro novato. Pois basicamente ele criou uma ilusão a partir de uma mistura de sua imagem e a imagem de seu irmão para criar uma aparência original, mas então a garota se apresenta a ele como tal, uma aventureira de rank B e também uma artista marcial, e Lloyd se pergunta se ela suspeita de seu disfarce mas Grimoire diz a ele que essa ilusão está perfeita. E enquanto isso Tal está apaixonada por Robert porque nenhum homem prestou atenção nela desde que ela deixou seu dojo, e ela está bastante feliz por ela finalmente ter encontrado alguém interessante e ela decidiu fazer de Lloyd seu namorado mesmo que o inferno tenha que congelar inteiro. Mas Lloyd então diz a ela que ele queria que eles explorassem uma masmorra juntos mas que se ela não quiser fazer isso ele encontrará uma outra pessoa.
Mas então ela imediatamente diz a ele que eles podem explorar uma masmorra juntos e assim eles vão para a entrada da masmorra imediatamente, e então eles entram na masmorra e Tal derrota vários monstros tentando impressionar Lloyd, mas ele está mais interessado nas rochas brilhantes espalhadas por todo o chão da caverna, e Tal fica se sentindo meio mal porque seu homem está mais interessado em rochas lisas do que nela. Mas então eles se movem mais fundo na caverna e Lloyd pergunta por que Tal está se aventurando sozinha, e ela diz a ele que ela ainda não encontrou companheiros adequados, e então eles fazem uma pausa dentro da masmorra para preparar alguma comida. E Lloyd pergunta a ela sobre sua técnica de Ki, e Tal fica muito surpresa por ele saber sobre o Ki, já que muitas pessoas não sabem sobre a técnica em seu continente. Mas então ele diz a ela que o Ki é igual a mana para os feiticeiros e ele também diz que ele percebeu sua técnica de respiração, e então ela diz a ele que a técnica de respiração é fundamental para o domínio de Ki que permite que um humano ganhe um grande poder explosivo, e ela também diz a ele que leva tempo para aprimorar as técnicas de respiração, mas ela olha para ele muito surpresa ao ver que ele está praticando a técnica de respiração. E então ele de repente engasga e Tal diz que ele não pode praticar a técnica de respiração descuidadamente porque ele poderá se machucar, mas Lloyd percebeu que ele sentiu uma energia separada de sua mana e ele também percebeu que ele pode usar essa energia para aumentar seu poder mágico. E então Tal decide ensiná-lo mais sobre a técnica de Ki e ele agradece ela pelos seus ensinamentos. E seu coração então de repente pula por batida, mas no entanto ela diz severamente a Lloyd para ele continuar tentando isso para ela esconder sua reação, e Grimoire não pode acreditar que Lloyd não se preocupa com nada além de aprender magia, e ele está prestes a comer uma sobremesa quando Silpha de repente aparece atrás dele, o que surpreende muito ele. E Tal então demonstra uma explosão de Ki para Lloyd enquanto ela derrota um lobo cinzento que basicamente ela pensa ser o chefe da masmorra, e então ela diz a ele que agora eles podem abrir o baú da masmorra, mas ela o avisa que o tesouro pode ser subdesenvolvido porque a masmorra não é de alto nível, mas Lloyd está apenas intrigado com todo o sistema da masmorra e Tal percebe ele estranho. Mas então eles se aproximam do baú e Tal percebe que Lloyd dominou quase totalmente a técnica de respiração, e ela está feliz por ele ter conseguido, e ela também tem certeza de que até mesmo seu avô rigoroso aprovaria Lloyd como namorado. E então ela decide fazer o possível para garantir que Lloyd permaneça ao seu lado, mas Lloyd está muito mais interessado na abertura do baú do que em seus pensamentos ilusórios. E Tal então abre o baú e ela quase é cortada ao meio por uma lâmina de energia, mas Lloyd salva ela quando a lâmina corta o chão da masmorra onde ela estava um momento antes de quase ser cortada, e então um Lich ameaçador de repente aparece de dentro do baú que surpreende Tal, porém Lloyd está animado para enfrentar um novo chefe enquanto seus olhos brilham cheio de expectativa. E o Lich então fica em pé diante de Lloyd, porém Lloyd não está familiarizado com esse monstro, então ele pergunta a Tal sobre isso. E Tal diz que ele não tem nada com que se preocupar, e então ela tenta convencê-lo a ir embora, mas Lloyd está decidido a observar ela derrotar o monstro. Mas então Tal de repente usa sua técnica para poder mandar Lloyd para fora da caverna, e ela está convencida de que essa explosão o levará até a entrada e ela espera que ele não quebre muitos ossos no caminho. E o Lich então de repente começa a atacar ela, porém ela consegue evitar seus ataques, e então ela se pergunta por que um monstro de alto nível está morando em uma caverna de baixo nível, e ela também percebe que será bastante difícil lidar com esse Lich, pois até mesmo um aventureiro de rank A teria dificuldades, e então ela decide ganhar o máximo de tempo possível para que Lloyd possa retornar para a entrada da masmorra com segurança. E Lloyd basicamente ainda está voando através do impulsionamento pela energia da explosão, e ele não tem vontade de deixar a masmorra porque ele quer aprender mais sobre o Ki, então ele decide criar uma barreira ao seu redor, o que reduz seu impulso da explosão, e então ele eventualmente consegue parar, mas infelizmente exterminando 2 pequenos goblins no chão da masmorra com sua barreira. E Lloyd então se pergunta se seria melhor para ele voltar, já que ele não sabe por que Tal decidiu mandá-lo embora, e então ele pede a opinião de Grimoire, mas no entanto ele não consegue nenhuma resposta, e então ele pensa que seu telefone saiu do alcance de seu elo mágico, mas o Grimoire de repente responde com uma voz baixa implorando para que ele retorne o mais rápido possível. E Grimoire então implora por ajuda, e Lloyd pensa seriamente em deixar a masmorra no final das contas, e Tal ainda está enfrentando o Lich, mas no entanto ela mal consegue se manter viva, e então ela percebe que não há como vencer uma batalha contra um Lich, então ela decide recuar de fininho antes que o Lich perceba ela.
Mas no entanto o Lich de repente percebe que ela está usando o Ki e ele a informa que ele anteriormente consumiu alguém que usou essa mesma técnica, e ele diz a ela que as técnicas Ki, nada mais são do que uma forma inferior de magia, e que ao consumir aventureiros ele conseguiu ganhar suas habilidades e conhecimentos, mas ele diz que ela não vale a pena consumir pois o Lich está mais interessado em Lloyd porque ele pôde reagir rápido o suficiente para se esquivar de seu ataque. E ela então percebe que embora Lloyd e o Lich sejam ambos perseguidores por conhecimento eles não são nada parecidos, e ela está feliz porque ao contrário da maioria das pessoas Lloyd pôde ver a importância do Ki, e o poder potencial das técnicas que ele gera, e ela então decide usar sua técnica de respiração e ela ataca o Lich porém ele cria uma barreira que bloqueia seu ataque. Mas Tal então tenta o seu melhor para quebrar a barreira com suas técnicas porque ela treinou incansavelmente desde que ela era criança, pois ela sacrificou seu tempo e liberdade apenas para dominar essa técnica e ela não vai deixar o Lich ficar zombando de suas habilidades. E ela então usa tudo o que tem e ela abre um buraco na barreira e ela libera um feixe de energia que atinge o Lich e ela está convencida de que ela foi capaz de derrotá-lo. E Tal basicamente fica exausta porque ela usou muito de sua energia e também colocou tudo o que tinha nessa explosão de Ki, e então ela cai de joelhos incapaz de mover um músculo mas o Lich de repente fala algo levitando em cima dela, e ele fica desapontado por ela ter usado toda a sua energia apenas para quebrar uma barreira simples que ele colocou. E ele então informa ela que a vida dela não vale nada, porque ele tem um feitiço que ultrapassa a energia mais poderosa que ela pode gerar mesmo depois de ela ter ficado anos praticando suas técnicas Ki, e o Lich então lança o feitiço mas ele fica chocado ao ver o seu feitiço se desfazendo, e dessa forma o feitiço é dissipado e o Lich fica surpreso ao ver Lloyd parado ao lado dela protegendo ela com uma barreira. E Lloyd fica desapontado porque Tal já desistiu mas ele diz a ela que agora ele cuidará do Lich, e basicamente ele está com pressa então ele decide se divertir apenas um pouco, e então o Lich começa a dizer um encantamento mas Lloyd de repente flutua no ar como uma nuvem de fumaça e ele surge de repente atrás do Lich. E então ele usa uma técnica de respiração que o Lich fica surpreso porque ele não percebeu Lloyd dizendo o encantamento, mas então enquanto Lloyd pensa sobre como usar as técnicas de Ki e também magia de forma eficaz, o Lich tenta atacá-lo continuamente mas no entanto a barreira de Lloyd é impenetrável e o Lich não consegue acreditar o quão resistente é essa barreira de Lloyd. E Lloyd então se lembra do conselho de Tal sobre o uso de técnicas Ki, e ele decide se concentrar em sua respiração, e então ele puxa ar ainda mais fundo do que jamais fez, e ele usa um feitiço de vento para acelerar o processo, e Lloyd então se move pela caverna tentando respirar o máximo de ar possível e o Lich confunde suas ações como um plano para escapar. E então ele tenta atacar Lloyd porém seus ataques ainda são inúteis contra a barreira de Lloyd, e Lloyd então continua praticando sua técnica de respiração inalando e soltando o máximo que ele consegue, e Tal olha com bastante admiração enquanto Lloyd continua respirando mas então Lloyd percebe que sua barreira está atrapalhando sua respiração e então ele dissipa ela. E então o Lich pensa que Lloyd atingiu o seu limite e então ele decide aproveitar essa oportunidade para atacá-lo com todos os feitiços possíveis, mas Lloyd agarra um pedaço de pedra e ele se pendura nela mantendo a sua respiração, e os ataques do Lich estão prestes a atingir Lloyd mas no entanto ele de repente se esquiva de todos os ataques facilmente. E Tal então percebe que Lloyd foi quem dissipou sua barreira para que ele pudesse respirar corretamente e conseguir usar mais Ki, e Lloyd então combina seu Ki e também sua mana enquanto continua respirando e evitando os ataques do Lich, e agora Lloyd fica finalmente satisfeito com sua combinação de mana e Ki, e ele é capaz de dissipar os ataques do Lich. Mas ele fica desapontado porque seu ataque não chega até o Lich então ele decide reduzir o tamanho e aumentar o alcance de seu ataque para torná-lo mais preciso, e então ele libera os seus golpes combinados porém o Lich bloqueia eles com sua magia, e Lloyd ainda continua liberando os ataques mas o Lich consegue bloquear continuamente todos os seus ataques. Mas Lloyd apenas sorri como um maníaco possuído enquanto saboreia sua nova experiência com Ki, e ele está otimista que vai descobrir ainda mais coisas e se divertir ainda mais porém o Lich não consegue acreditar que Lloyd está lançando tantos ataques assim sem dizer nenhum encantamento, e o Lich então fica surpreso que Lloyd esteja usando Ki mesmo ele sendo somente um mago. E ele também está perplexo porque o Ki de Lloyd até mesmo supera sua magia, mas Lloyd torna seus golpes ainda melhores e finos e em um último esforço o Lich cria uma barreira para tentar se proteger, mas no entanto o golpe corta a barreira do Lich e também derrota o Lich. Um baú de tesouro se abre depois que eles derrotam o Lich mas tudo o que eles veem dentro é uma adaga muito velha. E Tal então pensa que ela não vale a pena mas Lloyd decide ficar com a adaga porque ela tem um pouco de resíduo de mana,
mas o tesouro então de repente se fecha e afunda no chão e Lloyd percebe que o baú está tentando escapar porque ele é o núcleo da masmorra e ele o agarra. E ele então descobre que o baú do tesouro viverá no subsolo e consumirá itens mágicos e então ele criará uma nova masmorra. E ele também vai absorver todos os equipamentos deixados pelos aventureiros e depois crescer ainda mais, e então o baú desistirá de tudo que foi coletado quando a masmorra for limpa e usará essa chance para poder escapar. Então Lloyd está fascinado por esse ciclo do baú, porém Tal está mais preocupada com a vida deles. Mas Lloyd então consegue puxar o baú do chão da masmorra antes que o teto da masmorra comece a desabar, e então eles conseguem escapar da masmorra a tempo antes que ela seja totalmente fechada, e Tal pergunta por que Lloyd usou as técnicas de Ki apesar de ser um mago e ela pensa que Lloyd estava tentando se vingar do Lich por zombar dela, mas Lloyd diz a ela que ele estava apenas se divertindo. E Lloyd então de repente se lembra que Grimoire está com problemas e então ele informa a Tal que ele precisa cuidar de alguma coisa urgentemente, e Tal decide treinar mais e também se tornar forte o suficiente para que Lloyd ache ela interessante, e Lloyd então voa de volta para casa e ele entra no castelo pela janela de seu quarto se perguntando se Grimoire está bem. E então ele vê Grimoire caído no chão coberto de inchaços e hematomas, e Grimoire então se lembra de como Silpha ficou desapontada porque Lloyd ficou mais fraco durante a sessão de treinamento deles, e então ela perseguiu Grimoire treinando ele até que ele recuperasse a sua antiga força, e Grimoire então diz a Lloyd que ele não conseguiu fazer nada contra Silpha e ele culpa Lloyd por sua situação por ele ter chegado muito atrasado e Lloyd pede desculpas por ter chegado atrasado. E então no dia seguinte Lloyd e Grimoire estão mexendo em tudo na biblioteca do castelo, e Grimoire não parece nada impressionado com a adaga que fez Lloyd voltar para casa mais tarde deixando ele um pouco irritado, mas Lloyd então tenta convencê-lo de que essa adaga é um tesouro valioso e então ele decide mergulhar a adaga em água quente e depois esfrega a sua superfície. E então depois disso ele consegue tirar a essência de mana da adaga que é um catalisador para o encantamento, e armas assim podem ser aprimoradas escrevendo feitiços nelas usando a essência de mana, e Lloyd então lê a essência de mana da adaga e ele percebe que ela foi encantada com o poder do fortalecimento. E Grimoire pensa que Lloyd será capaz de experimentar magia de encantamento agora, mas Lloyd diz a ele que não é assim tão fácil, e ele então coloca a essência de mana da adaga em um frasco contendo água e ele usa seu feitiço para quebrar esse encantamento. E Lloyd então explica que ele não pode usar o poder dessa adaga porque a essência de mana é difícil de conseguir e os encantamentos costumam falhar. E ele não quer perder a arma e também a essência de mana, então ele decide analisar a essência de mana e produzi-la em massa ele mesmo, e então ele usa um feitiço de purificação de água para separar as matérias-primas da essência de mana da adaga aumentando sua pureza, e então a essência de mana é separada em óleo, prata, e hematida, e Grimoire então reconhece que hematida é um núcleo de monstro em pó que é muito raro. E Lloyd então informa a Grimoire que ele tem o baú do tesouro da masmorra que era seu núcleo e ele sabe que pode fazer hematida com isso, e então ambos estão felizes porque tudo o que eles precisam é apenas óleo, prata, e também muitas armas para encantar com essência de mana. E Lloyd então vai ver seu pai para lhe pedir um favor e seu pai lhe dá uma enorme bolsa de moedas de prata se perguntando se ele não quer moedas de ouro em vez disso, porém Lloyd diz que está satisfeito com moedas de prata e ele corre de volta para a biblioteca, e então o rei percebe que Lloyd é muito humilde e se pergunta como ele vai usar todo esse dinheiro que ele acabou de pegar. E Lloyd então leva as moedas de prata para a biblioteca secreta onde Grimoire o ajuda a derretê-las até a forma líquida, e eles estão satisfeitos com a quantidade de prata que eles conseguiram pegar, e então mais tarde naquele dia Lloyd e Silpha estão envolvidos no calor do treinamento. E Lloyd tenta usar um feitiço de velocidade para aparecer atrás de Silpha e lançar um ataque de surpresa, mas ela se esquiva, e Lloyd então decide usar um feitiço para transformar o chão, o que surpreende Silpha, e então ele está prestes a derrotar Silpha e conseguir seu prêmio quando ela desaparece de repente. E Lloyd então se pergunta onde ela está, mas Silpha está se escondendo embaixo dele e então ela lança um ataque surpresa por baixo dele que pega Lloyd desprevenido, e Lloyd então se rende, porém depois da batalha Silpha ainda dá a ele um vaso de óleo, e Lloyd então pergunta por que ela está dando óleo a ele sendo que eles concordaram que ele só conseguiria isso se ele vencesse ela no duelo. E Silpha então diz a ele que ela não se importa em dar o prêmio a ele porque ela está aliviada por ele não ser fraco, e então ela percebe que ele estava apenas tendo um dia ruim naquele dia e ela está feliz que seus medos tenham ido embora, e Grimoire então se pergunta como Silpha ainda conseguiu vencer Lloyd mesmo quando ele usa feitiços mágicos fortes contra ela.
E ele então conclui que ela deve ser um monstro disfarçado, já que Lloyd é bastante proficiente em magia e também em domínio de espada, e Silpha basicamente está convencida de que ele se tornará muito poderoso quando ele crescer, e Lloyd então pega o óleo prometendo mostrar a ela os resultados de seu trabalho depois. E ele então corre de volta para seu laboratório secreto na biblioteca, e com a ajuda de Grimoire ele mistura o óleo com prata e com hematita para criar a essência de mana, e então no dia seguinte ele vai ver o príncipe Albert e lhe pede ajuda com muitas armas para ele conseguir praticar magia. E o príncipe Albert então percebe que Lloyd adora muito magia e Lloyd está convencido de que ele poderá ajudá-lo porque ele tem guardas reais que podem lhe prestar as armas deles, e os guardas então tiram suas armas e eles decidem se esquecer delas porque eles não acham que alguém tão jovem quanto Lloyd possa realizar encantamentos com sucesso, e Lloyd então coloca sua réplica no modo assistente automático enquanto ele se prepara para encantar as espadas. E ele então percebe que Grimoire está entusiasmado com os encantamentos e ele promete entregar uma espada encantada digna de sua expectativa, e então Grimoire percebe que Lloyd está gravando uma quantidade absurda de feitiços na espada, e Lloyd tenta escrever ainda mais feitiços, porém a espada se quebra e Lloyd percebe que ele exagerou um pouco. E Grimoire então o incentiva a continuar encantando já que eles apenas começaram, e então depois de um longo tempo Lloyd retorna ao príncipe Albert com seu resultado e o príncipe Albert fica surpreso por Lloyd ter conseguido encantar com sucesso 50 armas de 120, e Lloyd pede desculpas por destruir as 70 espadas, mas ele sabe que ele foi capaz de encantar 80 espadas com sucesso. E ele exagerou nos encantamentos em algumas delas, o que fez elas se quebrarem, mas o príncipe Albert está impressionado com o fato de Lloyd poder encantar tantas espadas, porque mesmo um mestre encantador encanta com sucesso apenas 10% de suas armas. E os guardas então concluem que Lloyd está mentindo, o que irrita Silpha, mas então quando um guarda tenta embainhar sua espada ela corta a bainha, e Lloyd então diz ao príncipe Albert que ele quer ver as espadas em ação, e então Albert diz a Lloyd para ele acompanhar eles porque o rei permitiu que ele fosse caçar alguns monstros. Comente Lloyd, para eu fazer a outra parte desse vídeo, e te encontro no próximo vídeo.